Olá, o Jornal Panorama está no ar com as informações sobre o que acontece no Parlamento Capixaba. Projeto de lei tenta instituir o programa Escola Sem Política Partidária. A proposta, que tramita em regime de urgência, é do deputado Ismael de Almeida. É um projeto mais preventivo, porque existe uma preocupação muito grande, hoje em dia, algumas correntes políticas, partidárias, querendo passar para nossas crianças, para nossos alunos, nossas crianças e adolescentes, algumas formas ideológicas, doutrinas partidárias para nossas crianças. Então nós somos, e eu acredito que os pais dos alunos também são contra qualquer forma de política ideológica para nossas crianças. Às vezes até mobiliza nossas crianças e adolescentes para essa ou aquela manifestação política. Então nós estamos querendo proibir com esse projeto que o professor, em sala de aula, queira passar essa visão dele para as crianças, qualquer forma de política ideológica. Deputado Freitas propõe mudança em projeto de lei de sua autoria, que proíbe o fechamento total dos supermercados aos domingos. Essa emenda é uma emenda substitutiva, ela substitui o projeto original e ela tem mais propriedade, ela tem mais prerrogativa, ela vai ao encontro da total funcionalidade, a possibilidade dos supermercados abrirem aos domingos. Uma vez que, conversando com alguns proprietários de redes e proprietários dos supermercados, mercearias, o que eles alegam que a abertura desses comércios nos dias de domingos e feriados, uma vez que infringe horas extras, adicionais, e isso impede que o supermercado tenha rentabilidade aos domingos. Então, a gente sugere nessa emenda substitutiva que o governo do estado possa dar incentivo de ICMS para toda a venda, ou pelo menos a venda suficiente para poder pagar todo esse custo que os supermercados têm para abrir aos domingos e feriados, uma vez que é de grande clamor social que os supermercados possam abrir aos domingos. O abandono da Igreja do Rosário na prainha de Vila Velha voltou a ser tema de pronunciamento no Legislativo. Quem alerta sobre a situação é o deputado Euclério Sampaio. É um absurdo que um patrimônio histórico da magnitude como a Igreja do Rosário esteja abandonada pelas autoridades, sujeita a um incêndio, um desabamento, e é um patrimônio que deveria orgulhar o povo desse estado, desse país, mas infelizmente está abandonado. E nossa denúncia é no sentido de que o governo, as autoridades do governo passem a olhar com mais carinho para esse patrimônio histórico que tanto nos orgulha. Quais os principais estragos que o senhor constatou lá? São diversos, fiação desencapada, ressecados, cupins, está totalmente abandonada a igreja. Veja agora como foi o trabalho em plenário durante esta semana. Quem tem as informações é a repórter Titina Cardoso. Durante a semana, os deputados derrubaram o veto do governador Renato Casagrande ao projeto de lei do deputado Rodrigo Coelho sobre o VAF, Valor Adicionado Fiscal, decorrente de operações de transferências de petróleo e gás natural. De acordo com a mensagem do Executivo, a matéria não tem interesse público. No entanto, os deputados discordaram e acabaram votando contra o veto. Nós sabemos que a atividade econômica do petróleo não recolhe ICMS, não paga ICMS para o Estado, mas ele determina para que municípios vai o que é arrecadado do ICMS. Então, pesa favoravelmente, mesmo não tendo tributo de ICMS, em favor dos municípios que produzem petróleo. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer com que essa conta de distribuição do ICMS se dê de maneira mais igual, levando em consideração as atividades econômicas, na sua grande maioria tributáveis de cada município, e aquelas que não são tributáveis, que não têm um impacto tão grande, tão forte sobre as contas, para que promovam um desequilíbrio
em favor do município que tenha essa atividade. A semana também foi marcada por divergências entre os deputados. O motivo foi o projeto da Comissão de Finanças, que rejeita as contas do governador Renato Casagrande referentes ao exercício financeiro de 2013. Na sessão de terça-feira, não houve quórum para votação da matéria. Isso gerou protestos por alguns parlamentares que alegaram haver número suficiente de deputados no plenário para a votação do projeto. Um dos deputados que se manifestou foi o deputado Cláudio Vereza, que acabou renunciando à liderança da bancada do PT na Assembleia Legislativa. Neste momento estou renunciando, eu não tenho mais condição de liderar a bancada do PT, fico membro da bancada, que teve uma recomendação aprovada no diretório ontem para aprovação das contas. O diretório aprovou ontem recomendação para aprovação das contas. Não determinou porque não cabe, a bancada é uma instância. E no PT isso é muito respeitado. Mas a bancada não quis se reunir. O líder pediu insistentemente, a bancada não quis se reunir. E tomou uma posição, parte da bancada, que nem foi comunicada ao líder. O presidente da casa, deputado Teodorico Ferraço, chegou a suspender a sessão para que os deputados entrassem em um acordo. Mas como não houve consenso, a sessão foi encerrada. Na minha idade, não é uma idade mais para aceitar pressão de ninguém. Eu não tenho mais idade de aceitar pressão. Eu tenho mais idade para aceitar a razão. Eu vi que o clima estava muito ruim. Eu tive que desapatar aqui 2 deputados. Quando eu vi que o clima realmente não estava democrático e de entendimento e de respeito, eu resolvi cancelar. Eu assumi as responsabilidades. Na quarta-feira não houve quórum para manutenção da sessão e a matéria sobre as contas do governador continuou sem ser votada. Ela entra novamente na pauta de votações de segunda-feira, que é a última sessão ordinária da legislatura. O quadro Perfil dos Deputados Eleitos termina hoje com as informações sobre a trajetória política de Sandro Locutor, Enivaldo dos Anjos e Teodorico Ferraço. O deputado Teodorico de Assis Ferraço, do Partido Democratas, foi reeleito para o 6º mandato na Assembleia com quase 50 mil votos pela coligação O Espírito Santo é Mais. Foi o 2º candidato mais votado do estado. Ferraço tem 78 anos, é natural de Jaciguá, antigo distrito de Cachoeiro de Itapemirim, hoje município de Vargem Alta. O parlamentar é bacharel em Direito e tem uma extensa carreira política que dura mais de 50 anos. Iniciou a vida pública em 1962 como suplente de deputado estadual. 5 anos mais tarde, conquistou a primeira eleição para uma vaga na Assembleia. Depois foi prefeito de Cachoeiro de Itapemirim por 4 mandatos e acumula 3 mandatos como deputado federal, além de ter chefiado diversas secretarias estaduais. Ferraço foi eleito presidente da Assembleia por 2 vezes. Em 2012, em mandato tampão após renúncia do então presidente Rodrigo Chamum, e em 2013, com a eleição de nova mesa diretora da Assembleia. Eleito pela coligação Frente Popular Capixaba com quase 19 mil votos, Enivaldo dos Anjos, do PSD, vai exercer o 4º mandato de deputado estadual. Enivaldo tem 64 anos, é advogado e conselheiro aposentado do Tribunal de Contas. Também foi prefeito de Barra de São Francisco, sua cidade natal. Na mesma época, presidiu a Associação dos Municípios do Espírito Santo. Ligado ao esporte, presidiu a Comissão de Arbitragem da Federação de Futebol do Espírito Santo e também o Santos Futebol Clube de Barra de São Francisco e o Rio Branco de Vitória. Enivaldo dos Anjos foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 1986. Depois, foi secretário de Estado do Interior e, na sequência, acumulou outros 2 mandatos consecutivos no parlamento. O deputado Sandro Locutor, do Partido Popular Socialista, foi reeleito para o 2º mandato com quase 18 mil votos pela coligação Frente Popular Capixaba. Tem 43 anos, é natural de Vitória e por mais de uma década foi apresentador de TV e locutor.
No período de 2004 a 2008, exerceu o mandato de vereador no município de Cariacica. Sua atuação na Assembleia é voltada para a defesa do consumidor, meio ambiente e educação. Certamente nós estaremos trabalhando em favor do povo do Espírito Santo com muitas bandeiras, dentre elas segurança, que é uma bandeira que eu atuo há muito tempo, esporte, a qualificação profissional, bem como a defesa do consumidor. Também tem uma preocupação muito voltada para a área agrícola do Estado do Espírito Santo, graças às potencialidades do Estado. Então, o povo do Espírito Santo pode esperar uma atuação firme, contundente, respeitando a coisa pública por parte do deputado Sandro Locutor. O campo de defesa do consumidor será uma atuação mais contundente por minha parte, inclusive com a intenção de implementar na Assembleia Legislativa o PROCON Assembleia. 1 ano de licença maternidade é o que propõe projeto em análise no Congresso Nacional. Mas o que a população pensa sobre esse assunto? Confira agora no Plenário do Povo. A ampliação da licença maternidade para 1 ano é uma das propostas do projeto de lei que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente. A matéria está em análise na Comissão Especial da Primeira Infância da Câmara Federal. Pela lei em vigor, na iniciativa privada o benefício é de 4 meses e no serviço público de 6 meses. Mas será que a população concorda com a ampliação da licença maternidade? Isso pode trazer prejuízos para a contratação da mulher no mercado de trabalho? É o que nós viemos às ruas conferir agora no Plenário do Povo. Para crianças tem que ser a longo prazo e deve ter mais atenção para a criança. Então, acho que não tem, seria muito bom mesmo. A gente acha muito, nós os empregadores. Porém, para a mãe que cuida do seu filho, é um tempo razoável, porque a criança precisa da presença da mãe, e a mãe precisa dos trabalhos, principalmente na primeira idade da criança. Eu acho que é muito certo, porque quando a gente deixa um bebê na mão de empregada, você sabe que seu bebê está lá, mas ninguém está tendo o amor que você tem de mãe, apesar que existe muita mãe ruim. Mas existe mães maravilhosas. Eu sou mãe, tenho filha que é mãe, e eu sei como foi duro para minhas filhas voltarem a trabalhar e deixar o bebê com uma babá. Porque uma de Natal principalmente. Mas eu te digo que a mãe devia ter direito. E o pai, quando perde a esposa, devia ter direito pelo menos 6 meses ficar com seu filho. Eu acho importante, né, esse tempo, a mãe ter mais tempo para cuidar do filho, né, ter mais dedicação, estar com a cabeça mais tranquila, né, a criança já tem uma certa independência até 1 ano de idade, eu acho importante. Você acha que isso pode diminuir o número de contratação de mulheres no mercado? Eu acho que de alguma forma pode influenciar sim, né, porque o patrão tem que pagar por isso também, né. Ele paga por isso também. De alguma forma pode influenciar, eu acredito. 1 ano para ela é um tempinho a mais. Ela vai poder ter um tempo maior de atenção com o seu filho. Ele vai ter uma certa autonomia para depois ir para a creche. Então eu concordo com esse 1 ano. Eu concordo plenamente, porque eu tive 4 filhos, eu sei como é difícil depois do 6º mês, né, a mãe voltar para trabalhar e deixar as crianças, às vezes nem sempre com pessoas responsáveis, ou não consegue no momento e tem que voltar, tem que ser responsável e voltar para o trabalho. Então acho que ampliando, as crianças ficam mais fortes, mais pessoas podem cuidar, né, tem mais pessoas podem fazer parte desse processo de cuidar das crianças maiores. Sou a favor. Que a gente passa mais tempo com o filho, né? Não sai tão cedo para poder trabalhar, deixar com outra pessoa. Então a gente quem é mãe, fica meio de coração apertado. Para o mercado de trabalho é complicado porque as pessoas vão pensar 2 vezes em contratar mulheres, né? Porque é um prejuízo para o contratante. A criança só tem a ganhar com isso, os pais também, mas o patrão tem a perder. Eu acho um absurdo, porque vai ter muito desemprego, porque o patrão não vai querer. Então eu acho que é ruim para elas. Eu acho que é desfavorável não, deixar de contratar a mulher por causa disso, porque eu acho que o mercado vai perder, porque a mulher também tem, assim como o homem, tem seus pontos favoráveis que podem acrescentar no mercado de trabalho. E o Jornal Panorama termina aqui. Em razão do recesso parlamentar, ficaremos fora do ar por alguns dias. Mas você continua ligado na programação da TV Alice Digital. Até nosso próximo encontro.